meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um tema muito interessante que eu achei muito legal, que foi uma sugestão de uma leitora, a Camille. Ela me deixou uma mensagem assim no Instagram: Carlinha, aqui vai uma sugestão de vídeo. Espero que não leve a mal, sei que tem gente que não gosta desse tipo de vídeo. Você poderia gravar contando sobre morar sozinha, com valores reais do custo da moradia, seus gastos aproximados em uma cidade como Londrina. Acredito que ajudaria muita gente como eu que pensa em se mudar. Então assim, Camille, um super beijo pra vocês. Eu tava pensando o que eu poderia gravar assim de diferente pro canal, e eu achei esse tema muito bacana, porque eu me recordei de diversas vezes que eu procurei esse tema no YouTube e que muita gente fica velando preços, velando valores. Não sei se às vezes por segurança, por não querer expor, às vezes a pessoa tem um custo de vida mais alto, né, e por segurança ela quer manter sigiloso. E eu também não sei por que às vezes no YouTube tem um pouco esse mistério de falar sobre dinheiro. Muitas meninas não falam, ai, quanto o YouTube gera, ou não falam, ai, quanto eu pago nisso, quanto eu pago naquilo. Às vezes pode ser também por críticas dos outros, tem diversos fatores que eu acredito que influenciam nisto. Mas a questão é que pra mim isso é muito claro, é muito simples. Eu não sou uma pessoa que vive no luxo, não sou uma pessoa que vive ostentando, mas eu tenho uma vida confortável, né? Eu trabalho, eu pago minhas contas e eu não vejo problema nenhum em expor pra vocês isso. Até porque às vezes tem alguém que tem dúvida e pensa assim, putz, eu queria morar sozinha, quanto será que eu vou gastar? Será que numa cidade grande o preço é diferente de uma cidade pequena? O que né? É uma ajuda mesmo que eu quero dar. Eu quero contar pra vocês a realidade que eu vivo, porque eu acho que seria interessante. De forma alguma eu quero me mostrar ou algo do tipo, até porque eu tento economizar o máximo que eu posso aqui na minha casa com as minhas contas, porque, gente, morar sozinha é mais caro do que morar em 2, em 3, em 4. Então, eu tento sempre economizar bastante aqui em casa. Eu sou uma pessoa que depois que eu saí de fato da casa dos meus pais, depois que eu comecei a pagar as minhas contas, eu comecei a dar mais valor em coisas que antes eu não dava, como, por exemplo, apagar o interruptor, apagar a luz, demorar menos no banho, não deixar a TV ligada, não sair do quarto e deixar o ventilador ligado. Coisas, gente, que a gente só aprende quando sai do nosso bolso as contas. Mas peraí, vou explicar tudo desde o começo pra vocês, então vamos lá. Bom, eu moro atualmente na cidade de Londrina, que é a cidade em que eu trabalho. É uma cidade grande, se eu não me engano tem em torno de 600 mil habitantes, então é relativamente uma cidade grande. Desta maneira, o custo de vida acaba se tornando um pouco mais alto, né, do que em uma cidade, às vezes, de interior, onde as coisas são feitas mais no boca a boca. Então, assim, eu tenho uma comparação a ser feita. Nas cidades grandes, você tem um salário maior, mas você também gasta mais. Por exemplo, São Paulo, você tem um salário que é maior, mas o seu gasto também é maior. Um aluguel de um apartamento como o meu em São Paulo, com certeza seria o triplo ou o quádruplo do valor e, sei lá, não tenho nem noção. Então, eu acredito que quanto maior a cidade, maior deva ser o seu salário e também o seu gasto, até mesmo para mercado, vida noturna, né, barzinho, um restaurante e tal, coisas que pra mim, que sou jovem, eu tenho o costume de fazer, né, eu tenho o costume de sair, tenho o costume de sair pro jantar com meu namorado, a gente vai às vezes em algum barzinho, então acaba tendo um custo de vida mais alto, mas tem diversas coisas que a gente consegue economizar, sempre pesquisar bastante, sempre tentar nos pequenos detalhes economizar, como por exemplo, apagar o interruptor, fazer as compras no mercado tendo uma listinha pronta, sabe, pra você saber o que você realmente precisa comprar. Pra quem mora sozinha, isso é uma dica muito bacana, não comprarem muita quantidade de comida, porque estraga.
Por exemplo, verduras, legumes, frutas. Se você compra, que nem eu vou ao mercado, eu compro 2 bananas, 2 maçãs. Se eu comprar mais, vai estragar e eu vou ter que jogar fora e gastar dinheiro de novo comprando. Então essas pequenas coisas a gente acaba economizando. Outra coisa que eu aprendi muito a economizar é lavar roupa uma vez por semana. Eu tenho uma máquina que é lava e seca. Então, assim, algumas roupas eu ponho no varal, como eu tenho um varal de chão pequeno, não cabe muita coisa nesse varal. Então, o que não pode na secadora, eu ponho no varal. O que pode na secadora, vai na secadora. Toalhas, lençol, tapetinho de banheiro, blusinhas básicas. Maioria das coisas eu coloco na secadora também. E eu percebi, a minha secadora ela é bem econômica e eu percebi que fazendo esse processo apenas uma vez por semana, como eu sou uma pessoa só, não acumula tanta roupa. Então eu acabo economizando energia, porque eu encho a máquina para lavar, sabe? Então eu divido em roupas brancas, coloridas e pretas. E aí eu encho a máquina para lavar, eu faço 3 lavagens, né? E separado as roupas de banho, roupas de cama. Então eu encho a máquina para lavar e eu acho que fica muito mais econômico dessa maneira. Mas então assim, quando você pensar em morar sozinha, você tem que primeiro ver a cidade que você vai morar, se você já conhece essa cidade, já tem uma noção de como são os bairros dessa cidade, isso é muito importante. Mas se você não tem muita noção, como eu, por exemplo, eu mudei de cidade. Eu conhecia algumas pessoas que moravam aqui em Londrina, já tinha contato com algumas meninas que moravam aqui e já tinha vindo passear aqui algumas vezes. Mas eu, de fato, não conhecia a cidade, não tinha explorado a cidade. Então eu conversei com uma amiga e perguntei pra ela, falei assim, isso é muito interessante, converso com as pessoas, né? Eu perguntei pra ela qual bairro ela me indicaria morar, qual bairro seria interessante, qual era a média do custo de vida, né, de aluguel por aqui e tal. Ela me indicou o bairro que ela morava, que no caso ela mora no centro, e me indicou um bairro aqui de Londrina que se chama Gleba Palhano. A Gleba Palhano, ela é conhecida por ser um bairro caro aqui de Londrina, né? Por ser um bairro nobre de Londrina. Mas, por incrível que pareça, a Gleba, ela é bem concentrada assim, em uma determinada área aqui da cidade. E ao redor dela, existem bairros tão bons quanto, que são pertíssimos da Gleba e de tudo que a Gleba tem, como mercado, shopping e tudo, porém com um custo de vida um pouquinho mais baixo. Então eu moro atualmente em um bairro que se localiza ao lado da Gleba Palhano. De carro, eu fiz a quilometragem, não dá 2 quilômetros, então eu ando muito pouco para chegar aos lugares que eu uso, que é supermercado, a minha academia que fica no shopping, os próprios shopping mesmo, tem 2 shoppings aqui na Gleba que são excelentes e são pertíssimos da minha casa, muito, muito perto mesmo. Tanto que da sacada ali da minha casa, da sacada não, da frente do meu prédio, você consegue ver o shopping. Então, assim, é tudo muito perto aqui e eu moro num bairro muito bom. Então, assim, eu escolhi o bairro principalmente por ser um bairro bom para morar. Por quê? Londrina é uma cidade, em partes, um pouco violenta, principalmente para roubo de carro. Então, assim, a segurança é um ponto que você tem que levar em consideração. E eu levei, porque eu sou meio medrosa com esse tipo de coisa. Eu sou muito caruda, né? Não sei como eu reagiria a um assalto, mas eu quero evitar sofrer um assalto. Então eu procurei um bairro que fosse seguro, que fosse bom e que fosse bem localizado. Bem localizado também porque quando eu me mudei para Londrina eu ainda não tinha comprado meu carro. Então eu fiquei setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses sem carro. Eu andava de ônibus e de Uber. Eu andava só disso aqui em Londrina. Então eu tinha que ser bem localizado porque às vezes eu precisaria fazer a pé algumas coisas, como ir ao shopping, que é bem perto da minha casa, então eu conseguia fazer essas coisas a pé. Agora de carro ficou tudo mais fácil. Meu prédio tem garagem, eu consigo guardar meu carro, fiz o seguro do meu carro, que é muito importante, e consigo viver normalmente. O meu trabalho é muito longe da minha casa, então tem esse ponto negativo de uma cidade grande, que geralmente a gente acaba trabalhando longe de onde a gente mora, mas eu optei por ter um bairro mais seguro do que morar perto do trabalho. É uma opção que eu teria como morar perto do trabalho, mas eu não gosto do bairro que fica localizado o meu emprego, então eu prefiro morar num bairro melhor. Mas tudo bem, vamos lá, gastos. Como que você tem que se preparar para você ir morar sozinha? Primeira coisa,
mudança e o aluguel. São os dois gastos principais que você vai ter quando você for morar sozinha. A minha mudança de Cornélio Procópio para Londrina, que são 60 quilômetros, ficou em torno de R$800, se eu não me engano. Só a mudança. Então, o caminhão carregou a minha mudança, chegou aqui em Londrina e descarregou a mudança. Existem alguns serviços que são personalizados, onde as pessoas vão na sua casa, embalam tudo que tem na sua casa, roupas, acessórios, fica tudo embaladinho individualmente. Aí eles vêm pra sua casa nova e desembalam tudo. Mas esse serviço, se eu não me engano, era R$1.900, R$2.000. E pra mim era um gasto muito alto, eu não teria como dispor desse valor pra fazer a minha mudança. Então eu fiz a mudança através de caminhão mesmo de mudança. E eles chegaram aqui na minha casa em Londrina, no meu apartamento, descarregaram os móveis, foi em torno de R$800. Outro valor, que é um gasto inicial que você tem pra morar, é a respeito do aluguel do apartamento. Numa cidade grande como Londrina, não existe aquele aluguel boca a boca, assim. Se até existe, eu desconheço, mas assim, como, por exemplo, era em Cornélio Procópio, onde eu fazia faculdade, que era uma cidade de 50 mil habitantes. Lá o contrato era boca a boca, você assinava um papel e pagava o aluguel ali, tava tudo bem. Aqui em Londrina não, aqui é tudo feito por imobiliária. Então eu tive que ir atrás de imobiliárias, procurei algumas imobiliárias e visitei alguns apartamentos. Todos mais ou menos nessa região que eu moro atualmente. O apartamento que eu mais me interessei é o que eu moro atualmente. Ele é um apartamento de 90 metros quadrados, 3 quartos e uma suíte. É um apartamento grande, relativamente grande, assim. Por se tratar de uma cidade grande, né, os apartamentos geralmente são menores. Esse é um apartamento grande, eu acho um apartamento bacana. E então, eu tive que ver com a imobiliária. No momento do aluguel, você tem algumas opções de fazer o seu contrato. Uma dessas opções é você fazer um cheque calção com 3 vezes o valor do aluguel adiantado. Então, você tem que depositar 3 vezes o valor do aluguel para a imobiliária antes de você alugar. O que é um pouco alto. A segunda opção é você fazer o aluguel com um fiador. O que seria um fiador? Uma pessoa que possui um imóvel no próprio nome, que já esteja quitado esse imóvel, e essa pessoa vai ser responsável pelo seu aluguel. Então, caso você não pague o aluguel, o imóvel dessa pessoa vai poder entrar como penhora se você não quitar o seu aluguel. E o terceiro tipo de aluguel, que foi o que eu fiz, é um aluguel chama Credipago, se eu não me engano. Você tem que ter um cartão de crédito com 4 vezes o valor do seu aluguel de limite. E aí, o que acontece? Você vai pagar uma taxa. Você não vai usar o seu limite, que nem você precisa ter esse limite no seu cartão, mas não vai ser utilizado. Você só precisa ter como garantia, entendeu? Você tem que ter 4 vezes o valor do aluguel de limite no seu cartão de crédito e é um processo que é feito todo online. Todo mês vem como fatura no seu cartão de crédito 8% do valor do seu aluguel, que seria como um fiador online. É como se um banco online fosse o fiador do seu apartamento. E você paga uma taxa para esse fiador online para poder utilizar os serviços dele. Então você paga 8% do valor do aluguel, vem no seu cartão de crédito todo mês. Foi essa maneira que eu aluguei o meu apartamento, porque eu não precisei dispor de nenhum valor inicial. E o valor que vem de extra no cartão de crédito é 8%, é um valor relativamente baixo. Porque o meu aluguel eu não acho ele muito caro. Então, foi bacana, foi a opção viável que eu achei. Então, são esses 3 tipos de aluguéis que você pode fazer, pelo menos na imobiliária que eu aluguei era assim. Bom, o apartamento que eu moro, como eu falei pra vocês, é um apartamento de 3 quartos, 90 metros quadrados. E o aluguel deste apartamento é R$850. Pela localização desse apartamento, pelo tamanho dele, é um preço muito bacana. Eu sei que muitas pessoas podem achar um valor caro e muitas pessoas podem realmente achar que foi um valor muito bacana. Eu andei pesquisando em outros bairros aqui de Londrina antes de eu realmente decidir que eu ia ficar aqui, e eu achei aluguéis por R$500, aluguéis por R$600, mas eram todos apartamentos antigos, aqueles com chão de taco de madeira, os armários embutidos de madeira antiga, e eu não queria um apartamento desse jeito. E meu apartamento é bem novinho, tudo branquinho, piso branquinho, os móveis embutidos planejados nos banheiros, né, já veio os gabinetes da cozinha e os armários do quarto de casal. Então, assim, bem bacana. Eu achei um valor ok.
No caso, eu moro sozinha, mas, por exemplo, se você é casada, se você mora com seu namorado, enfim, essa despesa já cai pela metade, porque você acaba dividindo com a pessoa. E se você é estudante e vai morar com mais pessoas, essa despesa acaba sendo dividida também. Por exemplo, meu apartamento tem 3 quartos. Se fosse dividir esse aluguel em 3 pessoas, não daria nem R$300 por pessoa. Então acaba sendo um valor bem ok. Porém, tem mais o condomínio. Então, além do aluguel do apartamento, eu ainda tenho que pagar o condomínio. O meu condomínio gira em torno de R$370, R$380. Então, vamos colocar aí mais R$400 de condomínio, tá? Então, o gasto com o apartamento, só com aluguel e condomínio, gira em torno de R$1.200, R$1.100 e poucos reais. Mais ou menos isso, tá? É uma média para a cidade que eu moro, para a localização, para o bairro, tamanho do apartamento e tudo. E esses gastos, quanto mais pessoas você morar, né, mais vão ser divididos. Os próximos gastos, que são fixos, né, praticamente aqui em casa, são os gastos com a manutenção da casa. Manutenção, digamos, gás, energia, internet e televisão. No meu condomínio já vem incluso a água, então eu não pago a água à parte, mas a energia, o gás e a internet e televisão eu pago. Meu gás é encanado, então varia todo mês quanto vem. Geralmente vem em torno de 17, 20 reais. É coisa bem baratinha o gás. Gasto pouco por mês. A energia geralmente vem em torno de 100. Se eu não usar muito, vem em torno de 80, 90. Mas se eu usar, por exemplo, a máquina, usar a secadora, vai para uns 120 mais ou menos a conta. Então, em torno de uns 120 mais ou menos reais de energia eu pago. O outro gasto que eu tenho é com a internet e a televisão. Eu fiz um combo da NET, o que eu acho muito interessante, porque são pacotes que você consegue unir internet e televisão, e no meu caso também tem o telefone, e que tem um valor mais acessível do que se você contratasse tudo separado. No meu caso, a minha internet é de 15 mega e eu tenho um canal mais simples, né, o programa mais simples de televisão da NET, que tem os canais nacionais e alguns diferentes, assim, como MTV, GNT, alguns canais assim, Multishow, mas não muitos, como HBO, Discovery. Discovery tem algumas, mas não todas. E o meu telefone é ilimitado para ligações locais. Ligações locais, isso. Eu pago nesse combo R$180 por mês. Na promoção do primeiro ano. A partir do segundo ano, esse valor vai para 230, tá? Então, entre 180 e 230 é o que eu pago de TV, internet e telefone. Então, assim, esses são os gastos fixos, né? Aí eu tenho a parcela do meu carro, o seguro do meu carro que eu pago, a gente paga só no começo do ano, né? O seguro do carro. Então, esses gastos do carro e do seguro são gastos totalmente variáveis e relativos, porque assim, não é todo mundo que tem carro, não é todo mundo que tem um carro que custa tanto, e não é todo mundo que tem um seguro que custa tanto. No meu caso, que eu sou uma pessoa nova, eu tenho 23 anos, então o meu seguro é um valor muito alto. O meu carro é um carro popular, então o valor, o comércio dele de roubo é maior, tá? Assim, acaba tendo mais furto desse tipo de carro. E também, pela minha idade, isso agrava muito, interfere muito no valor do carro, do seguro do carro. O meu seguro do carro, ele é feito pela Sul América e ele custou R$2.700. Esse foi o seguro do meu carro. Mas assim, você pode parcelar o seguro, você pode pagar à vista. Cada pessoa tem um jeito de pagar. Como eu tô explicando pra vocês os gastos em morar sozinha, no caso, né, uma pessoa que trabalha e paga suas próprias contas, tem alguns gastos, né, referentes, por exemplo, ao carro e ao que eu tenho de gasto. A parcela do carro, ela é uma parcela fixa, que aí eu já não acho que é um valor tão alto. A parcela do meu carro é R$775. Vejo gente pagando muito mais de parcela, vejo gente pagando menos. Mas, gente, isso é muito relativo. Se você não tiver carro, você não vai gastar nem um pouco com isso. Mas no meu caso, eu andava de ônibus e Uber o tempo inteiro. Pra eu ir até o meu serviço e voltar do meu serviço de Uber, era R$35 por dia.
Então, se você fizer 35 vezes 20, dá R$700. É a parcela do carro, entendeu? Por mais que tenha os gastos de combustível, do seguro e tudo, é diferente você dar o dinheiro pro Uber e você utilizar o dinheiro no seu carro, né? Então, assim, fazendo uma conta por baixo, assim, pra ir e voltar do trabalho. Tinha outras coisas, por exemplo, ir ao mercado, eu queria ir num barzinho, eu queria ir não sei aonde, eu tinha que ir de Uber. Então, acabava que eu tinha um gasto muito alto com isso. Enfim, agora, eu acho que pra completar, falta falar pra vocês sobre os gastos que eu tenho com o mercado. Isso também é um gasto muito relativo, porque, por exemplo, em Cornélio Procópio, o mercado era muito caro. Aqui em Londrina eu já acho o mercado mais barato. E eu acho o mercado, esse mercado perto da minha casa, ele tem uma variedade muito grande de produtos. Então eu consigo escolher às vezes o mais barato, olhar alguma coisa que está na promoção e sempre fazer uma economia. Eu sempre tento economizar no mercado, economizar em pequenas coisas, porque no final isso dá um montante bem grande. Então, assim, com o mercado, eu não sei falar exatamente um valor que eu gasto por mês de mercado. Eu acredito que deva ser em torno aí de uns 600, 700 reais. Pra mim, que moro sozinha, eu tenho mais ou menos esse gasto. Por quê? Eu faço todas as refeições em casa. Todas. Café da manhã, almoço, janta, lanche, tudo em casa. E aos finais de semana, eu costumo sair. Então, assim, eu tenho esse gasto. Eu não sei se pode ser alto para alguma pessoa, pode ser baixo para outra pessoa. Para mim é um gasto alto. Eu acho R$700 um valor alto. Mas eu gasto esse valor porque eu como sempre em casa. E eu sou uma pessoa que não me importo. Não é que eu não me importo, mas assim, eu acho que a alimentação é um valor que a gente tem que investir mesmo, porque nós estamos falando do nosso corpo. Então, eu gosto de comer comida boa, eu gosto de comprar verduras boas, gosto de comprar uma carne bacana. E como eu moro sozinha, esse valor é um valor que eu invisto e eu realmente consumo, não é uma coisa perdida. Eu não sei muito bem explicar, mas eu acho sim um valor alto, mas eu acho ok pagar isso porque eu tô falando sobre a minha alimentação. Então, eu gasto mais ou menos isso de mercado, eu acho, tá? Tem mês que deve variar um pouquinho pra mais, mês que vai variar um pouquinho pra menos. Depende de quantos finais de semana eu vou ficar aqui também, quantos finais de semana eu vou pra casa dos meus pais, né? Então, depende muito, é um gasto que varia também. Mas é mais ou menos essa média aí que eu gasto. E aí, assim, tem combustível do carro também. Combustível do carro é uma coisa que, gente, depende muito do quanto você anda. Eu ando muito, eu viajo muito, porque eu trabalho, a distância da minha casa ao meu trabalho dá mais ou menos 15 quilômetros. Então, eu demoro, gasto 15 quilômetros para ir até o meu trabalho, 15 quilômetros para voltar, vou à academia, que é uns 3 quilômetros de casa, volto da academia, às vezes vou ao mercado. Eu tenho uma cachorrinha, então eu tenho que levar ela ao pet shop, voltar. Tem esses gastos aí que são feitos uma quilometragem alta. Além de que eu viajo para Cornélio Procópio toda semana, 2 vezes por semana, que são 60 quilômetros. Então, vou e volto 60 quilômetros todo final de semana, toda semana. Então, são 240 quilômetros a mais por semana, né, andando. Fora quando eu vou para casa dos meus pais, que ida e volta dá 300 quilômetros. Então, assim, eu ando muito com o carro. Então, assim, eu não sei dizer ao certo quanto eu gasto por mês de combustível, mas mais ou menos por mês eu ando em torno aí de uns 800 quilômetros por mês, mais ou menos. E aí você vê quanto custa o combustível. Aqui em Londrina, geralmente o litro do etanol é R$3. Então tem que ver quanto o seu carro faz e tal. É um gasto que varia, mas geralmente eu ando uns 800 quilômetros por mês. E por fim mesmo, para finalizar todos os gastos, eu tenho uma cachorrinha, que é a Sushi. E eu tava até esquecendo de falar os gastos dela, que também é um valor alto. Ter cachorro é como ter um filho. Só que assim, um filho gasta um pouquinho mais, né? Mas ter cachorro é ter um filho. No caso da minha cachorrinha, ela é uma Lhasa. Então, ela tem um pelo comprido, o que deixa muito difícil dar banho nela em casa. Até porque eu também nem tenho tempo pra ficar dando banho nela em casa. Então, ela vai ao pet shop todo final de semana. Toda semana ela toma banho. Então, são 4 banhos por mês. Varia. O banho geralmente é R$30 se você não fizer a tosa higiênica. A tosa higiênica é feita de 1 a 2 vezes por mês. Com a tosa higiênica, o banho dela aqui em Londrina vai para R$40.
Então, é R$30 mais ou menos por semana de banho e R$40 quando precisar fazer a tosa higiênica. Além disso, tem a tosa normal do pelo da cachorra. A tosa na tesoura do Lhasa Apso, aqui em Londrina, é R$80. Então, uma vez por mês, tem que gastar mais R$80 para fazer a tosa do pelo dela. Porque ela tem um pelo longo e é um pelo que tem que ser mantido tosado, né? Porque senão cria nó, o cachorrinho sofre. Então, assim, antes de ter um cachorrinho de pelo longo, por exemplo, saiba que tem um gasto a mais. A ração dela, ela geralmente come a da Premier, que custa R$40 o quilo da ração. Eu tô tentando trocar a ração dela por uma ração um pouco mais barata. Tô fazendo os testes pra ver se ela gosta, se ela se adapta. Porque até então eu comprei uma da Pedigree essa semana e eu acho que ela gostou da ração. E eu tô tentando, porque ela come em torno aí de uns 2 quilos, 2,5 kg por mês de ração. Um pouco mais, uns 3 quilos por mês de ração. Então, a ração de R$40 o quilo sai R$120 por mês de ração. E a Pedigree, se eu não me engano, é R$16, R$17 o quilo. Então, acaba saindo mais barato. Então, nessas coisas a gente pode ver se economiza, caso o cachorro se adapte à ração que você vai estar trocando, né? Se o cachorro não se adaptar, você tem que ir de acordo com a ração que é melhor para o estilo de vida do cachorro. No caso, a Sushi, que é minha cachorrinha, ela é uma cachorra pequena e filhote. Então, eu tenho que comprar ração para cachorros pequenos, de raças pequenas e filhotes. Além do que, tem mais um ponto que eu coloco na ração, que é a ração de ambientes internos, para que as necessidades do cachorro não fiquem tão fedidas. Então, por isso que a ração acaba saindo aí R$40 o quilo. Além disso, tem os gastos eventuais com o cachorro que você vai ter com veterinário, remédios. Por exemplo, essa semana a Sushi teve dermatite na barriguinha dela, já vinha tendo há mais de uma semana, e eu precisei levá-la ao veterinário. Então eu gastei de veterinário e remédios mais quase R$200. Então são gastos extras que a gente acaba tendo se, né, o cachorrinho ficar doente. É uma vida, então a gente não pode deixar, tem que cuidar. Mas é isso, os gastos com ela são basicamente esses. Então é isso, gente, mais ou menos esses são os gastos que eu tenho por mês, né? Tem os gastos que você pode ter pra comprar roupas, barzinho, restaurante, mas isso não são gastos que eu vou colocar nas contas do mês. São gastos eventuais, são gastos diferentes, né? Que eu quis passar pra vocês mesmo, é uma base do valor pra ser independente, pra morar sozinha, em uma cidade grande. Isso vale muito lembrar que depende muito da cidade, isso vai variar muito. Por exemplo, meu aluguel em Londrina com certeza é muito diferente de Ourinhos, muito diferente de São Paulo, muito diferente de Cornélio, e por aí vai, varia muito da cidade. Mercado, a mesma coisa, energia, tudo varia, sabe? Mas pra vocês terem mais ou menos uma noção, uma base aí de quanto é morar sozinha. É um gasto alto, é uma responsabilidade muito grande, mas, gente, morar sozinha é uma delícia, ter a sua independência, ter as suas coisinhas, poder cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, é muito, muito bacana. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijão. Tchau!